Em um mundo repleto de falhas humanas, onde errar parece inevitável e o perdão é uma das maiores esperanças, existe um ensinamento de Jesus que assombra muitos corações: a existência de um pecado que jamais será perdoado. Uma afirmação tão séria que atravessa os séculos como um eco solene. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. O que significa isso? Será possível cometer esse pecado sem perceber? Há esperança após esse erro? Vamos refletir sobre essa declaração de Jesus e mergulhar nas Escrituras para compreender profundamente o que é, de fato, o único pecado sem perdão. Nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, Jesus faz a declaração sobre o pecado imperdoável em um momento de confronto direto com os fariseus e mestres da lei. Ele havia acabado de operar milagres, libertar pessoas possuídas por espíritos malignos, curar enfermidades e anunciar o reino de Deus com autoridade. A multidão estava maravilhada, mas os líderes religiosos, incomodados com sua crescente influência, tentavam desacreditar a origem de seu poder. Era ver o agir de Deus e, mesmo assim, preferir a mentira. A blasfêmia contra o Espírito neste contexto é uma decisão deliberada de resistir à verdade de Deus, com total consciência de quem Ele é. Em outras palavras, ver a luz e escolher as trevas. Reconhecer internamente que aquilo vem de Deus, mas externamente declarar que vem do diabo. Foi nesse cenário que eles disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. A palavra blasfêmia vem do grego blasfemia, que significa insultar, difamar, falar de forma injuriosa sobre algo sagrado. Mas no caso do Espírito Santo, esse ato assume uma profundidade ainda maior. Era uma acusação direta e deliberada. Não estavam apenas questionando métodos, estavam atribuindo ao diabo o poder do Espírito Santo. Está escrito em Marcos 3, versículo 30. O evangelista é ainda mais claro ao comentar que Jesus disse isso, porque eles estavam dizendo: ele tem um espírito imundo. A resposta de Jesus foi incisiva. Ele os advertiu sobre a gravidade do que haviam feito. Eles conheciam as Escrituras, sabiam reconhecer os sinais do Messias, e ainda assim, conscientemente, rejeitaram a verdade e atribuíram o bem ao mal. Este é o ponto central da advertência: rejeitar com clareza aquilo que o Espírito Santo revela como verdadeiro. Jesus explicou: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que torna essa situação tão grave é que os fariseus não estavam apenas errando por ignorância. Mais do que palavras de oposição, essa atitude era uma negação da luz, depois de tê-la conhecido. Agora que entendemos o contexto, surge a pergunta essencial: o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar com plena consciência e deliberadamente a ação de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse pecado não é uma ofensa momentânea, fruto de um impulso ou ignorância. É uma postura contínua e endurecida do coração. Como diz Hebreus 10, versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É o pecado de quem viu a verdade, entendeu a verdade, e ainda assim a rejeitou com dureza. É como se dissesse ao Espírito Santo: não quero o que você está oferecendo. Começa com a resistência ao Espírito, segue com o endurecimento e termina com a rejeição total. Sua advertência foi feita sobre um grupo específico de pessoas, em um contexto específico. Experimentaram o dom celestial e ainda assim caíram, e que para esses é impossível renová-los para arrependimento. No entanto, ela serve como alerta para todos nós. Rejeitar a voz do Espírito é um caminho perigoso. Um coração que persiste nisso até o fim da vida, sem arrependimento, comete o pecado que Jesus disse ser imperdoável. Sei que vem de Deus, mas mesmo assim, recuso. Muitos teólogos concordam que a blasfêmia contra o Espírito é um processo, não um ato isolado. Importante destacar que Jesus nunca disse que esse pecado era comum. Pausa para o internauta.
Leia também Hebreus 6, versículo 4 a 6, onde o autor fala sobre aqueles que foram iluminados. O arrependimento é, em si, um sinal da ação do Espírito. É o Espírito quem convence do pecado. E se há dor na alma, desejo de perdão e clamor por misericórdia, então há esperança. Essa talvez seja a parte mais importante para muitos que assistem a esse vídeo. Existe uma angústia comum entre cristãos sinceros. Será que eu cometi o pecado imperdoável? A resposta bíblica e pastoral é clara. Se você está preocupado com isso, é quase certo que não o cometeu. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente remorso, não teme a Deus, não se arrepende. A Bíblia está repleta de exemplos de pecadores que foram perdoados. Davi, após seu adultério e assassinato, clamou por misericórdia e foi perdoado. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e foi restaurado. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, perseguiu violentamente os cristãos, mas recebeu graça e foi transformado. Veja o que ele escreve em 1 Timóteo 1, versículo 13. A mim, que antes era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e incredulidade. Paulo não rejeitava o Espírito com plena consciência. Ele agia por ignorância. É esse o ponto-chave. O pecado imperdoável não é fruto de ignorância, mas de rejeição proposital e consciente. Continue buscando a Deus, ouvindo sua voz, caminhando sobre sua palavra. Não há limite para o que Deus pode perdoar quando há quebrantamento. Se você teme ter cometido esse pecado, provavelmente seu coração está sensível, e isso é um bom sinal. Pequenos pecados não incomodam mais. A consciência, antes afiada, agora se cala. Isso é um alerta claro de que precisamos retornar à presença de Deus. Agora que compreendemos a gravidade do pecado contra o Espírito Santo, é essencial sabermos como identificar os sinais de um coração que começa a se fechar para Deus. Pelo contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O Espírito Santo é nosso consolador, conselheiro, guia, selo e promessa. Ele é o vínculo entre o céu e nossa alma. Rejeitá-lo é cortar a única ponte capaz de nos levar à redenção. Que nossos corações estejam sempre atentos à tua voz. Livra-nos do endurecimento, da cegueira espiritual e da arrogância que fecha os ouvidos para o teu chamado. Que possamos viver todos os dias conscientes da tua graça e dependentes do teu amor. Um coração endurecido é justamente o que não ouve mais a voz do pastor. O endurecimento espiritual não acontece de uma só vez. É progressivo, como em Apocalipse 3, versículo 20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Convence-nos do pecado, transforma-nos na justiça, guarda-nos no caminho da verdade. Hebreus 3, versículo 12 a 13 nos alerta: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Quando negligenciamos a oração, ignoramos a palavra e desprezamos a voz do Espírito, nosso interior se torna menos sensível. Isso nos mostra que podemos ferir o Espírito com atitudes impuras, orgulho, falta de perdão ou resistência à correção divina. Jesus disse em João 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas a boa notícia é que Deus sempre dá chances antes do juízo. Sabendo que a blasfêmia contra o Espírito é a rejeição deliberada e definitiva da sua ação. Precisamos cultivar diariamente uma vida que acolhe a presença de Deus. Paulo escreveu em Efésios 4, versículo 30, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A caminhada cristã é feita sobre a graça, mas também sobre responsabilidade. Agora, oremos juntos. Senhor Deus, Pai eterno e justo, nós te agradecemos por tua misericórdia e por enviares o teu Espírito Santo para habitar em nós. Renova em nós um espírito reto, quebranta nossa alma diante da tua santidade e dá-nos o temor verdadeiro que nos leva à obediência. Espírito Santo, seja bem-vindo em nossos pensamentos, decisões e caminhos. Em nome de Jesus, oramos e confiamos.